Vamos bater um papo agora com o Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, que participa com a gente toda quarta-feira aqui ao vivo. Cássio, uma ótima tarde para um ótimo dia ainda, né? Ainda não virou. Um ótimo dia, uma ótima tarde para você também. Maurílio, obrigado. Um ótimo dia agitado hoje por aqui, né? Exatamente, a gente está vendo aí um monte de notícia, a temporada de balanço também entrando numa fase aí muito importante, aí com as maiores empresas trazendo muita movimentação também como um todo. Mas eu queria falar com você uma coisa também, que também está em alta agora, e tem muita gente falando também, inclusive algumas empresas anunciando, a questão de recompra de ações. E aí dividir em duas partes. Primeiro, pegar quem está chegando agora aqui na nossa programação para explicar um pouquinho o que é esse movimento e o que ele significa para quem compra ações, para quem investe, para quem está aí no mercado como pessoa física e não exatamente institucional, e também do ponto de vista dessas empresas, né? A gente tem um levantamento aí do primeiro semestre, inclusive feito pela MZ, que mostra que 60 empresas de 19 setores arquivaram, né, essa recompra de ações nesse período. E o varejo foi o setor que tem maior empresas justamente que arquivaram documentos sobre esse assunto. Na sua opinião, quais os fatores externos ou mesmo internos que influenciam aí nessa estratégia de sucesso ou insucesso em relação à recompra de ações? Legal, Maurílio, obrigado pela pergunta e pela oportunidade de estar aqui, né? A gente falou ali desse dia agitado, é o que você falou. Só hoje a gente tem aproximadamente 57 divulgações de resultado no encerramento do período e 26 calls acontecendo agora nessa janela das 10 às 11 da manhã. Então, são muitas movimentações, né, no nosso mercado. E especificamente do que a gente está mencionando aqui hoje, sobre a recompra de ações, e se a gente for dar uma breve explicação disso, é uma estratégia muito comum adotada pelas empresas para reduzir ali a quantidade de ações em circulação no mercado, né? Isso geralmente é feito quando a companhia acredita que as suas ações estão subvalorizadas ou até mesmo possuindo ali algum excesso de capital no mercado. E tem alguns fatores, Maurílio, que influenciam o sucesso de uma estratégia de recompra de ações. O número que você trouxe é perfeito, né? Nesse primeiro semestre, 60 empresas fizeram esse movimento de recompra de ações. E quais são esses movimentos que influenciam a estratégia de uma recompra de ações? O primeiro é o interno, ou seja, tem muito a ver com a saúde financeira da empresa e a sua capacidade de gerar caixa. É determinante, Maurílio, para decidir se a recompra é uma alocação eficaz dos seus recursos. E externamente, obviamente, tem as condições de mercado, como a taxa de juros, e, é claro, a percepção por parte dos investidores desempenha um papel crucial. Eu acho, Maurílio, que a grande chave para o sucesso está na transparência e na comunicação eficaz com os investidores, Maurílio. As empresas precisam ser explícitas quanto aos objetivos da recompra, se é para sinalizar confiança no valor da empresa, se é para otimizar a estrutura de capital, se é para devolver capital aos acionistas. E isso se conecta diretamente com o que eu chamo aqui de metanarrativa financeira, onde cada comunicação deve fazer parte de uma narrativa maior que reforça a visão de longo prazo da empresa. Na MZ aqui a gente defende muito essa clareza e essa transparência. Você estava mencionando aí que algumas empresas divulgaram e tiveram desempenho melhor da performance da ação, Maurílio. E é um pouco sobre isso, clareza, transparência com o mercado. Isso mesmo. E quando a gente pensa nessa comunicação ao mercado e aos acionistas, é claro que existe um rito ali, né, para se cumprir em relação a isso. Mas você acha que dá para sair um pouquinho desse rito? Dá para ser ainda mais transparente do que simplesmente com um fato relevante ou com um comunicado ao mercado? Ou, nesse caso, o ideal é seguir o rito justamente para não oferecer oportunidades diferentes aí para diferentes investidores? Excelente ponto. Quando a gente está falando aqui de mercado de capitais, é um mercado regulado.
Eu não posso dar uma informação para você, Maurílio, e outra informação para Paula. Eu preciso ter equidade nas minhas informações, tá? Então, a mesma coisa que eu falar para você, eu preciso falar para Paula. É o que todas as companhias de capital aberto precisam fazer. E como que faz isso nessa questão de recompra de ação? Existem várias estratégias que as empresas, as companhias, podem executar com o público. Tá? O primeiro ponto é explicar, faz um call de resultado ali, chama os stakeholders, explica quais são os planos daquela otimização, daquela recompra de ação, explica onde eles estão vendo a geração de valor, faz uma análise cuidadosa, né? Expõe isso, explica. Eu acho que a principal ponto é explicar, chamar para perto e explicar, Maurílio. Acho que essa é a grande vantagem. Porque uma recompra pode ser, sim, uma ferramenta poderosa da companhia. Mas, de novo, precisa estar alinhado com a estratégia de longo prazo. Em setores onde o crescimento é esperado, a recompra pode ser vista como um uso ineficaz do capital, por exemplo. Já em setores mais maduros, a recompra pode ser uma forma eficiente de retornar o valor aos acionistas. Mas é vital compreender o racional por trás dessa recompra, Maurílio, e encaixar isso na companhia. E, de novo, comunicação. Acho que esse ponto é fundamental. Com certeza, Cássio. Para a gente fechar e ainda nesse tema, tenho mais uma pergunta para você, justamente quando a gente considera esse desempenho, né, variado entre os setores como um todo. Você acredita que as práticas da recompra de ações, elas podem ser otimizadas justamente para gerar mais valor para o acionista? E nesse caso, né, você até já citou sobre isso, mas até para ressaltar, qual o papel da comunicação transparente e honesta tem em todo esse processo? Perfeito. Na análise do impacto das recompras de ações, ela precisa sim ser contextualizada dentro da realidade daquela companhia e daquele setor principalmente. Por quê, Maurílio? A recompra de ações normalmente visa dar um sinal positivo para o mercado, indicando que aquela companhia confia no papel dela e no próprio valor e na geração de valor no futuro, né? Nessa perpetuidade do valor. Mas tem alguns setores, por exemplo, que podem ser mais resilientes, por exemplo, de tecnologia ou de saúde, que vão ver um impacto mais positivo, enquanto outros setores mais cíclicos, como um de mineração, de energia, que pode não ter um efeito tão positivo na geração de valor essa recompra. Então, é crucial a percepção do mercado sobre o uso do caixa para recompra. Porque se ela está usando aquilo para recomprar, ela não está usando para reinvestir em algum outro elemento da companhia. E o porquê isso? Ela precisa ser transparente. Explicar o porquê que ela está preferindo recomprar do que investir, do que aumentar alguma coisa, enfim. Então, essa comunicação clara e contínua com os investidores é a principal razão por trás do sucesso de uma recompra. Porque se ela avisa hoje o programa de recompra, imediatamente pode cair a ação ou pode subir. Então, de novo, o mais claro possível, o mais honesto possível com o mercado. São todos os investidores. A gente tem milhões hoje de investidores na Bolsa. O número de investidores cresce cada vez mais de pessoas físicas. E essas pessoas físicas precisam dessas informações, precisam entender o que está acontecendo para não agir como manada, né, Maurílio? Exatamente, Cássio. Muito obrigado, viu? Mais uma vez por estar aqui com a gente, falar de um assunto tão importante. A gente se vê de novo na semana que vem. Um abraço. Obrigado, Maurílio. Até a próxima. Maravilha. Muito obrigado, Cássio. 11 horas e 48 minutos.